capítulo 3. Vou esperar todos acharem para nós juntos, então, iniciarmos aqui. Gênesis capítulo 3. Todos acharam? Tem alguém que precisa de ajuda? Então só coloca a mão na Bíblia, feche os olhos e diga assim: Senhor, diga, eu te peço que através dessa palavra, diga, o Senhor, fale comigo, porque eu vim, Jesus, te ouvir. Diga amém. Todo mundo olha para mim. Pessoal, eu quero falar contigo sobre as decisões que você pretende tomar na sua vida. Eu vim aqui hoje para te dizer que você precisa tomar muito cuidado com as suas decisões. A Eva, ela era uma mulher perfeita, tinha um marido perfeito e um casamento perfeito. Os três viviam no jardim, num lugar que era perfeito, habitando com Deus que todos os dias vinha falar com eles. E mesmo ela sendo uma mulher perfeita, esposa de um marido perfeito, que habitava num local perfeito, ela tomou uma decisão que afastou a família dela da presença de Deus. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Hoje eu vou falar com você sobre as decisões que nós tomamos na vida. Porque muitas vezes você está com uma boa intenção, no entanto, está tomando a decisão errada para a sua vida. Porque você está cometendo o erro que a Eva cometeu. Agora você para pensar. Se a Eva era perfeita, tinha um marido perfeito, habitava num lugar perfeito, tomou a decisão errada, o que vai sobrar para nós? Que não somos perfeitos e não casamos com uma pessoa perfeita e não habitamos num lugar. Aí você vai dizer, pastor, então não decido mais nada na vida. Agora, você não pode cometer o erro que ela cometeu. Você pode ser imperfeito, mas pode tomar a decisão de fazer o que a Eva não fez. Então a sua decisão vai ser a decisão certa. Ela era perfeita, mas ela fez a escolha errada. Você pode ser imperfeito, mas se você decidir fazer o que a Eva não fez, as suas decisões a partir de hoje não serão mais decisões erradas, que vão afastar você de Deus, que vão fazer você perder o que Deus te deu. Às vezes tomamos decisões que nos levaram a perder o que Deus havia nos dado. O bom é que existem decisões que são reversíveis, que dá para voltar. Algumas não dão mais. A maioria dá. São pouquíssimas que não dá mais. Então eu quero que você preste atenção. Qual foi o erro da Eva? É isso que eu quero te mostrar. E muito cuidado com a decisão que você está pensando em tomar para a sua vida. Existem decisões que eu penso que são as mais importantes da sua vida. Primeira decisão mais importante da sua vida é escolher Jesus. Não tem mais importante que a segunda, escolher com quem você vai casar. Isso é muito importante para a sua vida. É importante demais você escolher com quem você vai casar. Terceiro, escolher o que você vai fazer da sua vida, qual a profissão que você vai escolher. Isso é importantíssimo. Então eu tenho que prestar atenção no que Deus tem mostrado. Às vezes Deus está tentando falar com a gente e nós estamos que nem a Eva. Às vezes Deus já até falou. Estamos que nem a Eva, cegos, achando que estamos tomando a decisão certa. Gênesis capítulo 3. Eu quero que você leia comigo o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, diz a Bíblia, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, o que a serpente disse para a mulher, todo mundo junto? Não comerás de toda a árvore da onde? Do jardim. Você vê que o diabo ele é bem inteligente, ele é bem astuto para o sentido dele, que é para enganar você. Ele chega para Eva e ele faz um questionamento. Eva, você não pode comer das árvores do jardim? Bem ao contrário do que Deus falou. Porque o que Deus fala para Eva é mais ou menos assim. Você pode comer de tudo. Só não pode tocar nisso aqui. Haviam duas árvores ali. Você não pode tocar nisso. Não quero que você coma da árvore da ciência do bem e do mal. Olha, você come de tudo que tem no jardim. Essa aqui eu não quero que você toque. A serpente já chega focando logo no que ela não podia fazer. Esse vai ser sempre o trabalho do diabo. Existem mais de 100 mil árvores e plantas que Deus criou. Nem todas frutíferas. Mas a maioria você pode aproveitar a folha para alguma coisa. É usado para remédio, para chá, para cosmético, para tantas coisas. Aquilo que Deus criou, a casca,
alguma propriedade, a folha, o fruto, alguma substância. E imagina quantas milhares de árvores frutíferas existem. Você vê que o diabo fez a Eva parar de olhar para mais de 100 mil que Deus criou, para olhar para quantas? Só para aquilo que ela não podia. O diabo vai ser sempre assim na sua vida. Ele vai fazer você parar de olhar para tudo que existe de bom na sua igreja, para olhar para um problema. Ele vai fazer você parar de olhar para tudo que existe de bom no seu casamento, para você focar só no quê? Só no problema. Porque quando você foca no problema, você resolve desistir. Você pensa que a melhor decisão é o divórcio, é separar, é parar, é desanimar, é olhar para trás. Esse é o trabalho do diabo. Fazer você esquecer tudo de bom que tem para você desfrutar e olhar só para aquilo que Deus disse. Não faça isso. Esse vai ser sempre o trabalho dele, fazer você esquecer o resto e olhar para aquilo. Então ele faz a Eva esquecer de tudo e faz a Eva focar no que ela não podia, que ela já sabia, porque foi comunicado a ela através do Adão, dizendo, olha, podemos comer de tudo, menos essa árvore aqui. Então ela sabia o que Deus disse. Agora continua, 2. E disse a mulher à serpente, agora ela vai dar a resposta certa. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora continua. Então a serpente disse à mulher, o que o diabo disse? Certamente não. Ou seja, o inimigo quer sempre mostrar que Deus ele não é tão bom, que Deus é injusto, que Deus nos esqueceu, que Deus está nos privando de alguma coisa boa para nós. Ele diz, não, você não vai morrer não, você conversa, você pode comer sim, isso aí está te ameaçando para que você não ir lá. E daí diz mais aqui, continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos, presta atenção, isso aqui é muito importante, e sereis como Deus, sabendo bem, presta atenção. O diabo queria levar a Eva para um conhecimento, mas um conhecimento que não se submete a Deus. Um tipo de conhecimento que não é dependente da palavra de Deus. Esse é o conhecimento que você tem que se afastar, porque ele é diabólico, ele leva você sempre para a rebelião. O que o diabo falou para Eva? Você não vai depender mais de homem nenhum. Você não vai depender de nada. Você vai poder tomar suas próprias. Esse é o cuidado que você tem que tomar. Eu não vou mais depender do pastor, eu não vou mais depender de homem nenhum, eu não vou mais depender de ninguém, eu mesmo vou tomar minhas próprias. Cuidado. Esse é o conhecimento da rebeldia, do orgulho. Esse sempre vai fazer você cair da onde Deus te colocou. Vai derrubar você do Éden. Eu posso ter conhecimento, mas o meu conhecimento está sempre submisso a quem? A Deus e a quem Deus colocou sobre mim. Porque Deus jamais vai contra a palavra dele, ele estabeleceu as autoridades. Então o meu conhecimento está sempre submisso a quem Deus colocou sobre a minha vida. E esse é o cuidado que você tem que ter. Que Deus jamais vai fugir do que ele pregou, do que está escrito, do que ele ensinou. Não, mas você não pode depender de ninguém. Era o que o diabo estava ensinando para Eva. Você nunca mais vai depender de Deus, você não vai depender. Você vai ter o conhecimento. E esse conhecimento vai fazer você estar livre de qualquer pessoa. Isso é diabólico. Sempre saia de perto disso. Porque essa é a conversa do diabo desde o jardim do Éden. Que você não vai precisar depender de ninguém. Ouvir mais? Ninguém. Não, esse é o cuidado que você tem que tomar. Aí diz o 6. Então diz o 6. E vendo a mulher, o que a mulher viu? Que aquela árvore, ela era o que, pessoal? Boa. O que mais? Para se comer. Ela era agradável aonde? Aos olhos. E árvore desejável para dar o quê? Nunca queira o conhecimento e o entendimento que Deus não quer que você tenha. Todo o meu conhecimento tem que me levar à submissão e à humildade. Não pode me levar para o orgulho e independência, espírito rebelde. Eu não dependo mais de ninguém, sozinho eu vou decidir. Isso não é de Deus, esse conhecimento é do diabo. Esse é o engano, não é o conhecimento. Aí a Bíblia diz que ela queria entendimento. Ou seja, a Eva tinha uma boa intenção. Só que ela estava enganada por quem? Pelo diabo. Porque Deus não queria aquilo para ela. Aí eu não dependo mais de ninguém, não dependo de homem nenhum. Isso aí, não dependo. Eu tomo minhas decisões, você só depende do diabo que te levou para aí. Aí diz aqui, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. E o que a Eva fez? Comeu do fruto. Ela queria esse conhecimento. E deu também ao seu marido, e ele comeu com quem, pessoal? Com ela. Agora, pastor, o que aconteceu?
A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem disse que você está tomando a decisão certa? E talvez você tenha uma decisão para tomar na sua vida, e a pergunta que eu te faço é: quem disse que você está tomando a decisão certa? Primeiro, o erro da Eva foi decidir sozinha. Esse é o seu erro. Não obedecer o que a Bíblia diz, achar que você tem conhecimento, achar que você não depende mais de ninguém, que você não precisa se submeter mais a ninguém. Isso aí é do diabo, isso é rebeldia no coração. O que é submissão? Se submeter, estar submisso, significa que eu me coloquei na missão de alguém. Por isso que tem que ter líder. O reino dos céus não é uma democracia, onde cada um vota, decide, faz o que quer. O reino dos céus é uma monarquia. Tem um rei só. E ele mandou, acabou. Não importa o que você acha, o que você pensa, o que você argumenta, o que você entende. O que Deus falou e ponto. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus é uma monarquia, de cima para baixo. Não é democracia horizontal, cada um decide, cada um vota, vamos fazer a escolha. Isso vira uma bagunça. Agora observa, o que é ser submisso? Submisso significa que tem 3 pessoas e elas precisam decidir onde elas vão colocar aquele sofá. Um pensa que o sofá é bom na direita, o outro pensa que o sofá é bom na esquerda, e o outro pensa que o sofá é bom no meio. Deus escolheu um deles para dirigir. Então aqui ele vai decidir, não, o sofá vai no meio. Os outros 2, eles pensam que poderia ser melhor na direita ou mas precisa ter alguém que dirige. E como eles estão submissos, submeter às vezes eu penso que poderia ser diferente. Às vezes eu acho que até não concordo, acho que o sofá podia ser aqui. Mas eu resolvi me submeter e obedecer. Porque eu estou debaixo de uma missão, me submetendo, obedecendo a alguém. Isso é importante para tudo na vida. Você imagina se cada um pudesse fazer o que acha. Ia ficar uma loucura. Então, se submeter significa que eu estou me colocando debaixo daquela pessoa. Não, tá bom, ser melhor lá, então nós vamos colocar lá. E foi o que a Eva não fez, em primeiro lugar. Por que ela pecou? Porque ela decidiu sozinha. Ela não podia decidir sozinha. Por que, pastor? Porque ela tinha a primeira autoridade sobre a vida dela, o marido. Deus estabeleceu o marido como cabeça do lar. Ele era a primeira autoridade. A Eva deveria ter ido falar com quem? Com Adão. Porque foi ele mesmo que passou a ordem de Deus para ela dizendo: não coma daquela árvore, coma tudo. Segunda autoridade que a Eva não obedeceu foi quem? Deus. Ela nem fez questão de consultar. Porque ela sabia que aquela ordem vinha de quem? Sabe por que você toma decisões erradas? Porque você não ouve quem Deus colocou sobre a sua vida para cuidar de você. Quem Deus colocou acima de você. Não importa o que eu pense e o que eu ache. Se eu quero saber se foi Deus que realmente falou comigo, eu vou falar com quem está acima de mim. Vou orar a Deus. Se Deus fizer aquela pessoa e tocar o coração dela, pode ter certeza que foi dele. Se Deus não tocar, não foi dele, pode esquecer, foi o diabo. Mas Deus me deu uma palavra. Irmão, até o Satanás dá palavra se você quiser. Ele levou Jesus no pináculo do templo e disse: pule daqui, Jesus. Porque no Salmo 91 está escrito: e ele dará ordem aos seus anjos e você não tropeçará em nenhuma pedra. O diabo não deu uma palavra para Jesus? Sim ou não? Ele citou corretamente o versículo. Então a gente precisa aprender que Deus colocou às vezes pessoas acima de nós, que nós temos que nos submeter. E primeira lição que eu quero te dar: não passe por cima do não de Deus. Você vai colher morte. Se você passar por cima do não de Deus, só o que você vai colher é a morte. Não adianta pedir para Deus abençoar o que Ele já disse que não. Ele não vai abençoar. Porque Deus já disse não. O que eu preciso fazer agora é me submeter. Às vezes eu não concordo, às vezes eu queria, às vezes a minha carne deseja, mas eu sou submisso a quem? A Deus. Eu resolvi, ao invés de me rebelar, eu resolvi obedecer. Essa é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Qual foi o erro da Eva? Decidir sozinho. Esse é o nosso erro. Decidir sozinho, sem buscar conselho, sem falar com Adão, sem falar com Deus. Ela escolheu o caminho da morte para ela e para a família dela. E tem muita gente que está enganado, cego, está escolhendo o caminho da morte para si mesmo, para a sua família. E vão ser afastados da presença de Deus por causa da decisão que a pessoa está tomando na vida. Vamos em Provérbios 16. Quem disse que você está tomando a decisão certa? Às vezes a sua decisão é pura emoção.
Às vezes a decisão que você está tomando pode ser carência, paixão, emoção, pode ser qualquer coisa. Às vezes não é direção de Deus. Ah, mas eu tenho até uma palavra. Olha, a Bíblia diz que toda palavra tem que ser confirmada pela boca de 2 testemunhas. Porque quem procura, e quando a gente quer encontrar uma palavra que nos agrade, a gente acha. Então a gente tem que tomar cuidado. Provérbios 16. É importante ter uma palavra de Deus, claro, mas pede para Deus confirmar. Deus, o Senhor tem que confirmar no coração do fulano, do Beltrano, o Senhor tem que botar lá. Se o Senhor botar, deu certo. Provérbios 16. Tem uma campanha que eu queria fazer, e eu estava pensando e falando com Deus. Falando para você. Pensei, puxa, estou pensando e falando com Deus. Orando, pensando, só falando com Deus, conversando. Agora, está comigo, mas se essa é de Deus mesmo, Deus tinha que confirmar no coração de quem? De quem está acima de mim. E Deus confirmou. Vamos lá, Provérbios 16. Vamos lá? Sem falar com a pessoa. Provérbios 16. Quem achou, diga amém. Versículo de número 25. Vamos todo mundo junto. O que diz o 25? Há caminho que parece direito para quem? Para o homem. Olha o 25, 16, 25. Mas o seu fim são os caminhos do que, pessoal? Da morte. Irmão, o caminho que a Eva tomou parecia bom para os olhos dela, mas foi o caminho do que? Da morte. Dela e da família dela. Quando você tem uma família, suas decisões não afetam só você. Afetam a sua família, sua esposa, seus filhos. Cuidado com o que você decide. Porque não afeta só mais você, afeta uma pessoa que está contigo agora. A Eva tomou uma decisão que aos olhos dela parecia a decisão certa. Mas foi o caminho do quê? Da morte. Tem muita gente não ouvindo quem Deus colocou sobre a sua vida. Fazendo como a Eva. Decidindo sozinho. Decidindo sem buscar opinião. Decidindo sem conversar. Decidindo porque acha que tem que fazer aquilo. E está buscando o caminho do quê? Da morte. Buscando o caminho da morte. Agora, vamos lá, de novo, versículo 25, como é que diz? Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Cuidado com a decisão que você está tomando. Quem disse que você está tomando a decisão certa? Quem disse que você está fazendo a escolha certa? Às vezes você não está fazendo a escolha certa, você está fazendo a escolha errada. Provérbios 15, vamos lá. Versículo 22, todo mundo junto, vamos ler com o pastor. O 22 diz, aonde não há conselho. O que diz o 22? Os projetos saem como? Vãos. Mas na multidão de conselheiros, os seus projetos vão fazer o quê? Se confirmarão. Então tem que ter a pessoa certa para falar, a pessoa certa para pedir o conselho, a pessoa certa para conversar. Você vai falar com a vizinha do problema conjugal que você tem? Sua vizinha vai mandar para você jogar o marido no sofá e dar um gelo nele. Isso vai acabar com o seu casamento. Você vai pensar que está tomando a decisão certa, está tomando decisão errada. Tem que procurar uma pessoa de Deus, vai te dar a palavra, vai te orientar, vai mostrar na Bíblia o que deve ser feito nesse caso, que a Bíblia diz sobre isso. Uma pessoa que está acima de você, está mais perto de Deus, vai poder te mostrar o que você não consegue enxergar. Então, qual foi o erro da Eva? Decidir sozinha. E esse tem sido muitas vezes o nosso problema. Estamos tão cegos, com uma boa intenção, achando que está fazendo a coisa certa, mas você está tomando uma escolha que vai te afastar de Deus, que vai levar você para longe. Deus nunca tirou Adão e a Eva do jardim. Quem tirou eles do jardim foi a decisão errada do pecado. Quem tirou eles do jardim foi o diabo, não foi Deus. Deus nunca vai tirar você da igreja que Ele te colocou. O único que tem interesse em tirar você é o diabo. Ele é o único. E para tirar você, a primeira coisa que ele precisa te fazer é te enganar. Fazer você parar de enxergar 100 mil coisas boas que existem e fazer você enxergar uma, que aos olhos dele é a coisa errada. Porque não comer da árvore, Deus fez aquilo para o bem do Adão e da Eva. E o diabo quer que você ache que isso é para o seu mal. Que isso é porque não gostam de você. Que isso é porque a igreja é ruim. Não, não, não. Deus não proibiu eles de comer porque Deus era ruim. Deus proibiu porque Ele era bom. E Ele sabia a consequência daquilo. Então esse vai ser um engano do diabo para você. Pensa comigo o que faz uma pessoa que está no lugar perfeito, que tem um casamento perfeito, que tem um marido perfeito, morando no lugar perfeito, servindo a um Deus perfeito, abandonar tudo.
Não esqueça que o diabo é o pai do quê? O que faz anjos que estão lá no céu, na eternidade, do lado do trono. Você já sentiu a presença de Deus? É bom ou não é? Agora você imagina você ficar 24 horas sentindo a presença dele. E não só sentindo, você ficar vendo a glória dele, que deve ser maravilhoso, nenhum homem viu. E não só vendo a glória dele, você ficar contemplando ele e você poder falar com ele, ouvir ele, servir ele, adorar ele, ficar naquele lugar maravilhoso. A Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro, aquele lugar incrível. O que fez um anjo deixar tudo isso para seguir o diabo? Pensa comigo. O que fez o anjo largar tudo isso? E não foi um, a Bíblia diz que foi a terça parte. Largarem tudo isso que era maravilhoso, que era fantástico, para seguir o diabo, meu irmão. Sabe o que fez isso? O que ele criou. O diabo é o pai do quê? Ele derrubou os anjos mentindo para eles. Como é que o diabo tirou a Eva da onde Deus plantou ela? Fazendo o quê? Como é que o diabo tira a pessoa da igreja? Fazendo o quê para ela? Fazendo ela acreditar no engano. Ela está cega, achando que está fazendo a coisa certa, mas ela está escolhendo o caminho do quê? Cuidado com as decisões que você vai tomar. Às vezes você está com um problema no casamento, a primeira decisão que você toma é se divorciar. Ora, se aconselhe, porque às vezes você pode estar escolhendo o caminho da morte, e não o caminho que é de quem? Que é de Deus. Então toma cuidado com a decisão que você vai tomar. O erro da Eva foi decidir sozinha. Sabe o que eu quero dizer? Sozinho, o diabo sempre vai te enganar. Ele pode não aparecer para você, mas ele fica martelando na sua mente o que ele quer que você faça. Enquanto você ficar ouvindo a voz da sua mente, você vai ser enganado, porque o diabo é o pai do quê? Se você ficar dialogando com ele, ele vai te enganar. Se você ficar dialogando com ele, ele vai te convencer. Se você ficar dialogando com ele, ele vai te vencer. Então qual foi o erro da Eva? Ela não buscou conselhos. Cuidado com as decisões que você vai tomar na sua vida. Eu não sei qual é a decisão que você tem pensado nesses últimos dias, o que você tem decidido, o que você tem escolhido, está escolhendo para a sua vida, o que você tem pensado que você ia tomar uma decisão. O que eu quero dizer para você é, primeiro, quem disse que você tomou a decisão certa? Quem disse que essa é a vontade de Deus? Que é isso que Deus quer? O que o diabo fez com a Eva? Ficou discutindo a Bíblia com ela, discutindo entendimento, discutindo o que estava escrito. Quando o diabo quer te enganar, ele fica discutindo para ver o que você entende da Bíblia, para ele plantar o que ele quer no teu coração. Cuidado. Mas Deus me deu uma palavra. Cuidado, até o diabo pode te dar palavra. Faça o que a Eva não fez. Antes de tomar uma decisão, eu vou procurar quem Deus colocou sobre a minha vida para cuidar de mim e vou pedir um conselho, porque eu não quero escolher o caminho da morte. A Eva, com uma decisão, por estar enganada, pensando que estava fazendo certo, ela tirou toda a família dela da presença de Deus. Cuidado com o que você vai decidir. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, que Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.